Olá, está no ar mais um TV Câmara. Assista agora na íntegra a sessão do dia 22 de maio de 2012. E para outras informações, acesse o site câmaranf.rj.gov.br. Senhoras e senhores, muito boa noite a todos. Está dando uma bolsa grande. Senhores vereadores, senhoras e senhores, muito boa noite a todos. Com a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos desta 30ª reunião da 7ª sessão ordinária. Iniciaremos nossa hora livre e o primeiro vereador inscrito, vereador professor Pierre, dispõe de 5 minutos. Obrigado, presidente. Saúdo a Vossa Excelência, a todos os colegas vereadores. Mas eu começo essa hora livre hoje com muito pesar, em virtude das perdas que nós temos tido nos últimos dias em nossa cidade. Perdemos a professora Zelma Mussi, dedicadíssima pessoa à educação, e que nos deixou e vai deixar muita saudade pela pessoa que foi, pelo compromisso que teve com a educação. Também perdemos uma pessoa muito querida, muito benquista, o senhor Juvenal Cardinó, na Vila Amélia, uma pessoa adorável, que, aliás, foi sepultada no mesmo dia em que a dona Zelma, a professora Zelma. E hoje chegou a notícia, a boa parte dos professores da rede estadual, em especial do Colégio Estadual Jamil Jaique, e também do Colégio Anchieta, colega, amigo, a quem aqui, com muita dor, tenho que comunicar o falecimento do professor de filosofia Carlos Wilson. Carlos Wilson, colega brilhante, dedicadíssimo, foi diretor do Colégio Estadual Jamil Jaique nos últimos anos e atualmente estava trabalhando no Colégio Anchieta também como professor de filosofia e acabou falecendo. Então, aqui o pesar por toda a comunidade educativa de Nova Friburgo, por esse grande educador, pela grande educadora Zelma e também pelo senhor Juvenal Cardinó. Mas, os minutos que me restam, eu vou tratar o tema, mais uma vez, que tem preocupado muito a questão do trânsito na nossa cidade. Eu, sinceramente, não sei o que vamos ter que fazer na área do Paissandu, porque, novamente, a mexida pode ter agradado a alguns, mas desagradou a outros tantos. Está difícil agradar grego e troiano. E parece que a cidade está, de fato, mais engarrafada, porque está havendo a paralisação do Paissandu. É lógico que há todo um esforço da autarquia com relação a isso, para ajustar. Mas já não sei se ali é uma questão de logística, de trânsito, ou se já é falta de via de acesso para recuperar e para tentar tirar esse trânsito do nó do Paissandu. E, vez e outra, está fechando a ponte aqui da mão inglesa na avenida. A coisa está complicando mais ainda, porque os carros têm que ir até o Paissandu para dar a volta, para voltar para o centro. Então, está uma situação muito complicada e a gente não consegue observar medidas em relação às vias alternativas. Eu já falei aqui várias vezes, o vereador Cláudio Damião também já destacou, exemplos de vias, como é o caso da Visconde de Itaboraí nas Brownies, que vira e mexe está com problema,
é desde o início do mandato e não se resolve uma via importantíssima de acesso a mais de 10 bairros, como via alternativa. A Avenida dos Ferroviários é outra avenida também subutilizada. Eu não sei como que o governo conseguiu perder, anos atrás, o recurso que seria aplicado lá. Mas perdeu, não fez o projeto. De igual forma também, na Avenida Nossa Senhora do Amparo. Nós temos também acesso ao bairro Nova Suíça, Amparo, pode-se ir muito bem pelo Alto das Brownies, passando ali pela Estrada de Direção a vários bairros. Um minuto. Nós estamos perdendo essas oportunidades. A cidade tem, para cada cidadão, a cada 2 cidadãos, um carro. A iniciativa também de ciclovia. Senhor presidente, na época da tragédia, eu não sei como é que o município conseguiu não cumprir a Lei 12.340, porque lá no artigo 6º, se não me falha a memória da lei, poderia vir recurso do Ministério dos Transportes para a cidade, para a recuperação das vias. E não cumprindo a lei, nós perdemos, por conta exatamente de ignorância legal do Executivo à época da tragédia. E aí a gente amarga essa situação cada vez mais caótica, porque a cidade de Friburgo não cresceu, ela inchou. E como será o amanhã? Então, mais uma vez, eu venho clamar pela questão das vias alternativas como uma medida para amenizar o trânsito caótico e aí sim, repensar melhor a situação do trânsito na cidade. Obrigado, senhor presidente. Próximo vereador inscrito, vereador Márcio Damasio, também dispõe de até 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores que nos assistem, eu quero iniciar aqui a minha fala, senhor presidente, trazendo aqui um alerta, uma reclamação que a gente tem ouvido muito na rua, várias pessoas nos perguntando, e eu queria até, nesse momento, encaminhar aqui uma pergunta ao nosso líder de governo, o vereador Renato Abirrâmia, a respeito daquele projeto que a gente aprovou aqui nesta casa, falando a respeito das novas contratações de funcionários para a educação, que já tem um tempo que aquele projeto se passou aqui pela essa casa, e até então são várias perguntas de pessoas que nos encontram na rua, e a reclamação nos colégios, vereador Manuel Martins, vem acontecendo da mesma maneira, faltando professores, merendeira e auxiliar de creche. Então, na nossa região ali, são muitas pessoas nos perguntando a respeito quando que isso vai acontecer, se vai acontecer ou se não vai. Então, eu queria carinhosamente aqui até pedir que o nosso líder de governo, se pudesse trazer uma solução para que a gente pudesse passar para a população se essa contratação desses novos funcionários para a educação poderá acontecer nos próximos dias ou se isso não vai acontecer, para que a gente pudesse ter uma solução com o povo que nos pergunta, né, e para que as escolas também não fiquem perecendo aí por falta de professores, né, de merendeiras, auxiliar de creche. Então, fica aqui a minha solicitação para que nós possamos ter uma resposta concreta com o povo, com a população que nos indagam a respeito daquilo que a gente aprovou aqui nesta casa, e até então nós não tivemos uma solução. Não sei se acontece isso com os demais vereadores aqui, está aqui o vereador Vanozin, também, que é ali do 3º Distrito, e eu estou sendo muito interrogado ali, porque na nossa região a demanda ali está sendo grande nas escolas por falta de funcionários, e até então nós não temos solução. Me parece que já há mais de um mês que a gente aprovou aquele projeto aqui. Então, que o nosso líder de governo pudesse
trazer uma solução para a gente saber se esse prazo de contratação, se isso vai acontecer nos próximos dias, ou não sei como é que está a situação, não sei se o senhor tem alguma coisa a respeito desse projeto. Vereador, permite uma parte. Os funcionários ali serão contratados de 190, e, sem dúvida nenhuma, de acordo com a ordem do concurso de 2007. Eles serão todos contratados, até porque a carência é muito grande, é muito maior do que isso, é mais de 500. Mas a situação da Prefeitura, eu espero que melhore agora, porque eu acredito que a receita vai aumentar com a lei que nós aprovamos, reduzindo juros de mora, multas, honorários advocatícios de IPTU e outros impostos com ISS, é possível e é esperado o aumento da receita para que possa contratar até 480, como está na lei. Obrigado, vereador. Eu quero crer que já dá para a gente passar assim, uma posição, porque as pessoas nos cobram e a gente, às vezes, não tem uma solução real do fato acontecido. Então, senhor presidente, eu quero agradecer aqui e passo uma parte do meu tempo aqui para o vereador Edson Flávio, que nos solicitou. Não, vereador. Próximo vereador inscrito, vereador Manuel do Pote, também dispõe de 5 minutos. Meu caro presidente, meus nobres colegas vereadores, a população que nos assiste, eu venho hoje a essa tribuna somente fazer agradecimento. Eu quero, senhor presidente, fazer um agradecimento à chefia da Altran, que carinhosamente me atendeu um pedido feito por mim e colocou lá no Barracão dos Mendes, naquela nossa comunidade lá, 6 quebra-molas, a meu pedido, indicação que a gente faz, e um trabalho bastante cansativo do deputado Rogério Cabral. Aquele asfalto foi feito do Barracão dos Mendes de Alto Vieira, que beneficia muito a população de São Lourenço, Salinas, Centenário, aquela região toda dali. E estava correndo um risco enorme, porque os carros passavam em alta velocidade lá. E com muita cobrança, com muito pedido, com bastante carinho, eles me atenderam o meu pedido e colocaram lá, semana passada, 6 quebra-mola. Quero aqui parabenizar o administrador lá da nossa área, que incansavelmente fez lá esses quebra-mola, junto com a Altran, quebra-mola padrão, no sistema de altura e de largura. Então, fica aqui em nome daquela comunidade lá de Barracão dos Mendes, os meus agradecimentos ao Altran, porque carinhosamente atendeu, e queria fazer um agradecimento especial ao Jefinho, que é um funcionário da Altran, capacitado, de boas intenções, uma pessoa que atende a gente maravilhosamente bem, como os demais. E lembrando também lá atrás que o trânsito do São Jorge, com a ajuda do nobre vereador Vanor Pacheco, que ele foi resolvido, era um anseio daquela população. O trânsito hoje vai por baixo e retorna por cima, é uma tranquilidade. Então, fica aqui também os meus agradecimentos. E também, senhor presidente, meus nobres colegas vereadores, fazer um agradecimento especial ao secretário de Obras, que liberou 150 manilhas de 60 para a gente fazer uma rede lá na comunidade de Prainha, que tinha ali uma água correndo a céu aberto pela estrada, descia numa parte da estrada, era uma reclamação constante daquela população, e sem a manilha a gente não conseguia. O secretário passado cansou de mentir para mim que ia arrumar a manilha, ia arrumar e não arrumou. E o secretário atual agora, no qual quero agradecer ele profundamente, liberou 160 manilhas, talvez ainda gaste mais um pouco, porque a rede ainda não está concluída. Mas, segundo ele, o que faltar vai ser completado. Então, fica aqui os meus agradecimentos à direção da Altran, os meus agradecimentos em nome daquela comunidade
ao secretário de obras, que carinhosamente liberou essa manilha para a gente atender aquela comunidade. Era isso que eu queria falar e retorno a palavra ao presidente. Muito obrigado. Eu vou passar, então, presidente, 1 minuto do meu tempo para o nobre vereador Edson Flávio. Pois não. O vereador Edson Flávio, estrategicamente, ele só contabilizando os tempos. O vereador Vanozinho dispõe de até 5 minutos. Senhor presidente, demais vereadores, eu queria somar aqui as palavras do professor PR com relação à professora Zelma Gervásio, né, que com certeza, e solidarizar com toda a família, com certeza o professor tem que ser sempre lembrado e sempre saudado, e lamentar a perda da senhora Zelma Gervásio, e dizer, estava até falando agora há pouco com o professor Pierre, que há muito tempo que eu não via a primeira professora que eu tive na minha vida, e hoje eu tive a oportunidade de passar por ela ali na praça e vê-la depois de tantos anos, professora Jane, que com certeza, tanto o professor Pierre como demais alguns vereadores conhecem. Eu costumo falar que a professora é mais mãe, às vezes, do que a própria mãe do aluno. Às vezes, um aluno se abre com a professora e a professora tem mais domínio, muitas das vezes, conhece mais do que a própria mãe, como o professor Pierre, o pai, muitas das vezes, dos alunos. Então, eu quero aqui dizer da minha alegria, da minha satisfação, depois de tantos anos, estar com a professora Jane, que foi a primeira professora, e com certeza foi uma segunda mãe naquele momento, e foi num momento difícil das nossas vidas, da minha vida particular, onde a gente estava passando, né, de um problema particular em família, e a professora Jane foi a primeira professora que sempre estendeu a mão, é a conselheira, com certeza, não só minha, mas de vários alunos. E hoje, a gente entende até que a educação está muito mais fácil. Naquela época, eram muitas dificuldades, não tinha as informações que a gente tem hoje. E naquela época era tudo mais difícil, e o professor, com certeza, tinha muito mais dificuldades com os alunos do que hoje. Eu quero aqui enaltecer a professora Jane, enaltecer a todos aqueles que colaboraram para que eu chegasse e formasse a pessoa que a gente é, lógico, com os erros, com os acertos, mas para a gente chegar onde a gente chega. Eu queria também, senhor presidente, foi citado aqui sobre o trânsito, e eu falo que eu sempre falei e vou continuar persistindo que a Altran não tem estrutura nem para cuidar do bairro de Olaria. Você não pode aceitar ainda que a Altran continue com o número de agentes que tem, não se pode exigir. Eu vi até uma matéria, parece que tem uma indicação, não me lembro qual vereador, e vi também uma matéria sobre isso, sobre a Altran nos finais de semana e nos feriados. E como é que você faz toda uma manobra de você fazer as posições de folgas e plantão com o número que tem de ineficiente de agentes? Então, no meu ponto de vista, professor Pierre, Vossa Excelência citou muito bem. Primeiro é você, no meu ponto de vista, primeira experiência que eu tive de 1 ano na Altran, primeira coisa, você tem que estruturar com material humano. Segundo, vias alternativas. Tá escrito que isso é uma das coisas que vai amenizar o trânsito. Depois das vias alternativas, é o modelo de sinalização. Sinalização ultrapassada, sinais que não se consegue fazer a sincronia deles, um sinal que você, para mexer no sinal ali no Paissandu, para você mexer no que vem de Olaria, você tem que mexer naquele, lá perto da banca do nosso amigo Marinho, aí para mexer uma caixa só mexendo naqueles sinais todos, e que muitas das vezes, na época que eu fui diretor, tinha uma pessoa só para cuidar daqueles
daquela caixa de sinal, e que ele é um ser humano que precisa de sua folga, precisa de seu lazer, para que ele possa exercer seu trabalho. E muitas das vezes a gente ia desesperadamente na casa dele para buscá-lo, porque no feriado, à noite, é um problema sério no sistema de... No mais simples, que é o sinal verde, vermelho, amarelo. Esse é o mais simples. Agora, fora toda a estrutura que precisa, como eu já falei. Não tem uma estrutura de radares, não tem uma estrutura de filmar todos os acessos, que isso inibe as pessoas. Se você botar uma filmagem na Avenida Alberto Braun, câmeras em toda a Avenida Alberto Braun, com certeza o motorista vai respeitar mais o pedestre, porque ele vai saber que vai ser um mau exemplo, vai estar ali filmando, que aquela imagem pode ser usada no futuro até contra ele. E que você, às vezes, muitas das vezes, não vai precisar da caneta. Entre muitas outras coisas. Essa ponte que o vereador PR citou, a famosa Ponte Branca, a ponte tradicional que todos conhecem, em frente ao antigo Clube dos 50, aquela ponte ali, nós já fizemos isso na época, fechamos a ponte e provou que não adianta. Você tira o problema de um lugar e joga para outro. Então, o que a gente precisa é criar, dentro disso, o principal, esse é o meu ponto de vista, vias alternativas. Primeiro, gente. Segundo, vias alternativas. Terceiro, melhorar a sinalização com radares, com um sistema de vigilância. E o quarto, aí vem a pista de ciclismo, tem que ter a ciclovia. A ciclovia é uma vergonha, Friburgo não tem uma pista de ciclovia. É a ciclovia, o que a gente plantou no próprio Paissandu, aquelas rampas nas faixas de pedestre com mais sinalização. Enfim, muitas outras coisas, mas que a gente vê que a Altran hoje não tem a estrutura suficiente. Vereador Vanozinho, não esquecer também dos ônibus articulados. Ônibus articulados, e vem a via especial, para terminar, senhor presidente, desculpando, e a via especial só para os ônibus. Faixa exclusiva, só para ônibus e caminhões pela direita e tal. Eu estive em Niterói. Quem teve em Niterói, na Alameda Boa Ventura, pôde observar que coisa louca que aquilo funciona. Roberto Silveira, agora, há um mês, com 2 pistas para ônibus. Conclua, por favor, vereador. Então, é isso que eu queria falar e pedir desculpa ao presidente pelo meu excesso. Obrigado a todos os vereadores. Próximo vereador inscrito, vereador Isaac Demani, dispõe de até 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores aqui presentes, hoje estive pela parte da manhã, juntamente com o secretário de conselheiro Paulino, o engenheiro, arquiteto, na verdade, Gustavo Knust, que tem procurado, dentro das suas possibilidades, desenvolver um bom trabalho dentro do importantíssimo distrito conselheiro Paulino. Infelizmente, sua secretaria é extremamente sucateada, com poucos profissionais atuando, trabalhando dentro daquela secretaria, embora os poucos profissionais que lá estejam sejam ótimos profissionais e tenham trabalhado dando o seu melhor. Mas a estrutura da secretaria é muito ruim e nós, na verdade, o executivo, tenho cobrado isso dele, tem que procurar melhorar a estrutura da secretaria de conselheiro Paulino, vereador Vanozinho, porque não tem condições do secretário fazer um trabalho melhor por conta da não estrutura da secretaria. Mas estivemos visitando algumas ruas, como a Manuel Idalino Veloso, que é uma rua muito íngreme e necessita receber um asfaltamento. Estivemos na travessa Arino da Rosa Teixeira, onde há necessidade da desobstrução ou reconstrução de uma nova rede de águas pluviais ali no Jardim Califórnia. Em outras ruas na nossa comunidade, na rua Clarino da Rosa Teixeira, onde a Brumar deixou ali marcas indeléveis que indignam a nossa população, mas que o secretário vem fazendo ali um paliativo para melhorar aquela via, enquanto não se concretiza a contratação da empresa Siltur para terminar de fazer o mesmo serviço que fez ao redor da Praça Lafayette Bravo, que faça na rua Clarino da Rosa Teixeira até a Ponte do Prado, que vai ficar fantástico, com aquela verba que todos sabem, nós conquistamos no orçamento de 2010 no município, quando abriu um processo administrativo, ainda à época do prefeito Heródoto Bento de Melo. Travamos aquela batalha e conquistamos esses recursos para conselheiro Paulino. Mas
Possível, gostaria de uma parte. Pode ficar à vontade, vereador. Gostaria primeiramente de parabenizar Vossa Excelência, sem dúvida nenhuma, tem sido um grande lutador das questões relativas à região de Conselheiro Paulino. E aproveitando aquele ditado popular que diz, já estou vendo que Vossa Excelência vai abordar o assunto, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, foi com muita alegria que eu também vi, publicado no jornal A Voz da Serra, hoje pela manhã, a concorrência número 005/2012, com o objetivo de construir o Centro de Educação Integrada de Nova Friburgo na localidade de São Jorge. E uma alegria particular, muito significativa também, poder identificar o processo número 22.193/2011, que foi exatamente no período em que estivemos à frente da Secretaria de Educação e que, juntamente com a equipe de infraestrutura, em especial com o arquiteto Fernando Rodrigues, estruturamos juntamente com Vossa Excelência, que levantou essa questão tão necessária à comunidade de São Jorge e começa agora a se tornar realidade. Então, parabéns a Vossa Excelência e retorno à parte, já que Vossa Excelência vai falar sobre o mesmo assunto. Obrigado, vereador Marcelo Verli. E é exatamente o assunto que eu irei entregar, começar agora a falar. Estou há 4 anos, vereador Marcelo Verli, Vossa Excelência sabe disso, todos os vereadores sabem disso, trabalhando na articulação política, na conquista por recurso, no trabalho árduo de se fazer uma desapropriação de uma área de terra dentro do bairro São Jorge, com o objetivo da construção de uma quadra poliesportiva, que o deputado federal Neilton Mulim destinou recurso no nosso município, para a construção de um grande complexo escolar naquele importante bairro, que hoje tem um metro de terra mais caro de Nova Friburgo, metro quadrado de área de terra mais caro de Nova Friburgo. 1 minuto. Não tem uma área ainda para um equipamento público para a nossa comunidade. E eu tenho a felicidade de dizer que hoje, no bairro São Jorge, está sendo construída a nossa quadra poliesportiva, uma luta minha, e hoje saiu, eu vou pedir aqui ao nosso amigo, que deu um close aqui, que hoje foi publicado no jornal a concorrência 05/2012, e nós vamos finalmente ter o nosso complexo escolar, o Centro de Educação Especializado integrado de Educação de Nova Friburgo, no bairro São Jorge, um grande complexo escolar, que será construído naquela localidade. Um trabalho de 4 anos, vereador Isaac Demani. Tenho que agradecer ao vereador Marcelo Verli, à época era secretário, que abraçou esse projeto após inúmeros pedidos que fiz. Agradecer também, e não posso deixar de fazer justiça ao prefeito afastado, Demerval Barbosa Moreira, que foi quem iniciou o processo de desapropriação, e agradecer ao prefeito em exercício, Sérgio Xavier, que deu continuidade a esse projeto para realizar esse grande sonho daquela comunidade. Agradeço também ao deputado federal Neilton Mulim, que aportou uma emenda de R$1.400.000, que, embora, naquele momento, naquela negociação que fizemos ali na Secretaria de Educação, será aportado em outro estabelecimento de ensino, e hoje está sendo construído, será construído, graças a Deus, essa escola lá no bairro São Jorge. 4 anos de trabalho, árduo, duro, mas que eu agradeço a Deus a oportunidade de ver o fruto desse trabalho com muita responsabilidade e com muito comprometimento com o interesse público. Eu agradeço a Deus por isso. Muito obrigado, senhor presidente, senhores vereadores. Obrigado, vereador. Próximo vereador inscrito, vereador Cláudio Damião, dispõe de até 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, eu estava observando uma matéria que retratava a situação de tragédia no Japão. E vi aquilo com muita curiosidade. Longe de querer fazer comparações, porque são culturas diferentes, povos com práticas e comportamentos diferentes, nós não podemos desconsiderar que o Japão passou por uma grave tragédia, gravíssima tragédia. Mas a reação das pessoas também, à situação de tragédia lá, é bastante diferente da nossa reação de tragédia aqui. Eu acho que a gente tem visto em Nova Friburgo uma baixa estima profunda. E não há nada que cure esse mal da baixa estima, senão um choque, no sentido de que as coisas precisam mudar, a gente tem que assumir um compromisso, cada cidadão, de reconstruir a sua cidade, e eu não vejo outro caminho que não seja pela política. O Japão está se reconstruindo pela política. Nova Friburgo só vai se reconstruir pela política.
Eu respeito a opinião de cada um com relação ao seu ponto de vista político, a sua opção partidária, a sua falta de opção partidária, mas eu gostaria de trazer ao debate nesta casa que a omissão política não é só do político, é do cidadão que não quer discutir a política da sua cidade, mas que cobra dos seus eleitos soluções messiânicas e mágicas e constantes para todos os problemas. E eu quero dizer que nós precisamos abraçar a causa de Nova Friburgo, todos os cidadãos e cidadãs, se nós queremos, de fato, nos compararmos ao Japão no sistema de reconstrução. Porque lá as pessoas abraçaram uma causa, que é uma questão de patriotismo, de amor à causa, de amor ao país, à cidade onde mora, e nós estamos relegando as questões a coisas menores. Amamos o nosso clube de futebol, mas não amamos uma filiação partidária ou não gostamos de uma filiação partidária, sequer queremos discutir política. Isso começa em casa, com o pai e a mãe, sem querer generalizar, mas de modo geral tem sido isso, até o jovem, que se afastou do debate político. E nós vamos reconstruir Friburgo como, minha gente? Sem discussão política, sem amor a uma causa, sem uma garra para retomar uma luta no sentido da reconstrução. Não vamos ter cura e não vamos ter solução dessa forma. Podemos ter críticas a alguns homens públicos, mas não são todos, seja no município, seja no estado, seja no país. E o Brasil chegou o que chegou, com melhor distribuição de renda, com melhor educação, com melhor qualidade de emprego, com melhor qualidade de salário. Por onde, se não fosse pela via política? Com a participação de todo mundo, decidindo, escolhendo, acompanhando. Eu vejo que muitas vezes tem mais apego a uma discussão nacional ou até internacional, fazendo comparações. Os Estados Unidos é assim, não sei aonde é assado. Mas a nossa realidade é aqui, a cidade onde a gente mora é aqui, e a solução é nossa, e a responsabilidade é de todos nós. Mas tem um sistema conservador que cisma em jogar a população para baixo. Não vamos retomar o desenvolvimento educacional, cultural, de construção da cidade através de melhoria na qualidade de emprego, a partir da tecnologia, a partir da ampliação das universidades em Friburgo, dos polos tecnológicos, se não for através da política. E eu seria um irresponsável se passasse por esta casa e não fizesse esse clamor. Pode até haver críticas. Não é por aí, talvez não fosse adequado discutir isso. Temos que discutir todos os temas. Não aqueles que somos levados a discutir, muitas vezes, por determinados interesses que as pessoas não compreendem bem o que estão discutindo. A cidade é de todos nós. O interesse é de todos nós. A responsabilidade é de todos nós. Para alguns interessa despolitizar. Para alguns interessa demonizar a política. Mas o cidadão se organiza assim, a cidade se organiza assim, o Estado se organiza assim, e o nosso país assim se organiza. É pelo sistema político. E nós não podemos ser o idiota político que não gosta de política, que não quer saber de política. Nós não podemos ser esse idiota, como dizia lá o Bertolt Brecht, no seu poema. Nós temos que ter a lucidez da tomada de decisão, a lucidez da discussão, a lucidez da crítica, mas a lucidez da construção de um caminho que seja pela via política. Porque a despolitização vai levar Nova Friburgo ao buraco pior do que já está. Porque é aí que entram os oportunistas, os messiânicos, com soluções mágicas que não existem se não for pela força do trabalho. Eu quero chamar a população de Nova Friburgo, que por hora possa me ouvir e me assistir, a pensar sobre isso. Que pensem, que reflitam sobre isso. A solução e a responsabilidade é de todos nós. E a saída não vai ser senão pelo esforço de cada um de nós através da política. E, por fim, para encerrar minha fala, mudando de tema, tem me preocupado, senhor presidente, um abate de árvores na Via Expressa. Assim como tem preocupado muita gente que liga para o meu gabinete falando da preocupação de ver e saber que a Prefeitura tem feito o abate de árvores na Via Expressa. Então, eu queria só pedir que a Prefeitura tivesse um pouco de cuidado com isso. Se é necessário, que procure uma área em que não desfigure uma região tão bonita. Um local de caminhada, um local de eventos, e que a gente possa
privilegiar aquele local como um local que seja um espaço importante. Eu não tenho dúvida que tem outros locais em que possa ser feita a extração de madeira para uso da prefeitura, preferencialmente eucaliptos, para que não se destrua a mata nativa, mas que faça em uma outra região, que faça em outro local, e que aquele espaço tenha o cuidado de qualquer projeto que se dê para aquela localidade possa ser alvo de uma discussão com a população de Nova Friburgo, e não se faça algo da cabeça de alguém, sem que a gente possa discutir para que tenha o melhor aproveitamento de uma área que é extremamente importante. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Próximo vereador inscrito, vereador Marcelo Verlia, também dispõe de até 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, boa noite. Ocupo a tribuna na noite de hoje para abordar um assunto que tem sido objeto de debates em toda a nossa sociedade e, como tem sido a minha prática desde que ingressei na vida pública, eu jamais poderia estar de fora e apresentar a minha opinião, meu pensamento, o meu ponto de vista, que é exatamente o debate relativo ao número de vereadores de Nova Friburgo. Venho refletindo muito sobre esse tema ao longo dos últimos dias, das últimas semanas. Hoje, ao ingressar nessa casa, circulando na lateral aqui do plenário, onde nós temos a galeria dos ex-presidentes, temos também os painéis com as fotos de diversas legislaturas, principalmente as últimas legislaturas, e podemos dizer, sem risco nenhum, que todos foram e todos somos absolutamente e essencialmente temporários nessa casa. Temos um município que ruma para os seus 200 anos, dentro de poucos anos. Fizemos agora, recentemente, na semana passada, 194 anos de existência. Houve uma época, temos aqui ao lado o nome do plenário, tive a honra de fazer a alteração, propor e conseguir aprovar a alteração para plenário Dr. Jean Bazé, ele que, o Jean Bazé, eu que estudei no João Bazé, colégio lá no bairro Ipu, é um pouco mais difícil falar o Jean Bazé, como diz a boa língua francesa. E foi uma época em que o legislativo ele acumulava as funções executivas e também judicantes. Na verdade, a Câmara tinha um papel muito mais amplo do que tem hoje. Hoje nós temos uma função constitucional legislativa e fiscalizatória. E, além disso, costumo dizer que somos uma caixa de ressonância de todas as demandas oriundas dos reclames da nossa sociedade que não consegue o atendimento das suas questões essenciais. Isso já acontece há muito tempo. Aliás, senhor presidente, senhores vereadores, a percepção correta da finitude, da temporariedade, nos ajuda a refletir melhor sobre o nosso passado, sobre o nosso presente e também sobre o nosso futuro. Hoje nós temos uma estrutura municipal que tem o seu poder executivo, a Prefeitura Municipal de Nova Friburgo e seus entes, e também tem o poder legislativo, que hoje nós 12 temos a honra de compô-lo e representar a nossa população superior a 180 mil habitantes. Sabemos que são poderes independentes, sim, mas que precisam atuar de forma harmônica, sob risco de termos uma série de prejuízos à nossa coletividade, como aconteceu, por exemplo, há alguns anos atrás, quando havia uma verdadeira guerra entre Prefeitura e Câmara. Todos nós ouvimos e falamos, e eu já ouvi essa fala muitas vezes nessa casa, que aqui é a casa do povo. O Executivo, quando se vota para um prefeito, na verdade você vota para um prefeito e um vice-prefeito. Já no Legislativo, a população tem a opção de votar, hoje, na realidade friburguense, para 12 vereadores que aqui
compõem a atual legislatura, que não teve, diga-se de passagem, a responsabilidade de votar pelo aumento do número de vereadores. É importante trazer essa informação, deixar isso bem claro, porque não foi responsabilidade, não foi decisão da atual Casa Legislativa a ampliação de 12 para 21 vereadores. Na legislatura que se findou em dezembro de 2008, foi feita essa votação. E eu fui o único vereador que votou contra o aumento de 12 para 21 vereadores. Já falei algumas vezes e repito nesse momento, eu fui o único vereador que votou contra o aumento de 12 para 21 no final de 2008. Um minuto. E nesse sentido, mesmo estando sujeito a normas e regulamentos jurídicos, tais como a Constituição Federal, Constituição Estadual, Lei Orgânica, Regimento Interno, nós temos como princípio basilar, fundamental das nossas ações, a obrigação de perceber, de ouvir, de ser sensível àquilo que a população, àquilo que a vontade popular sinaliza. Seria possível, senhor presidente, senhores vereadores, já entrando nessa reta final da minha fala na noite de hoje, buscarmos um caminho convergente, o que eu chamo de caminho do meio? Nós sempre temos aquela dicotomia, aquele radicalismo do 8 ou do 80. Se discute a atual Câmara com 12 e uma possível futura Câmara com 21. Mas seria possível encontrarmos um caminho do meio? Um número que, ao mesmo tempo em que amplia a representatividade dessa casa, mas também não se torne um assinte em relação à vontade popular? Esse é um questionamento que eu faço. Existe algum risco jurídico nessa mudança? Também preciso ser responsável e dizer que sim. Pode existir iniciativa ou podem existir iniciativas por parte de partidos, de candidatos futuramente, questionando uma possível redução. Mas que tal um grande pacto? Nós temos praticamente 30 partidos políticos e acredito que praticamente todos eles estejam representados em Nova Friburgo. Conclua. E nesse momento eu coloco o PSDB, que é o partido que eu presido, exatamente nessa mesma condição, nessa mesma visão, para que nós encontremos o caminho do meio, o caminho que atenda o clamor popular e que também atenda a ampliação da representatividade dessa casa, sem que haja um exagero. Porque quando eu votei para 21, votei contra, na verdade, o aumento para 21, eu votei contra o exagero e continuo permanecendo, continuo nesse mesmo posicionamento. Conclua, vereador. Até agora. Quero agradecer, senhor presidente, a oportunidade de falar nessa tribuna e, mais uma vez, eu gostaria de sinalizar que todos nós deveríamos buscar o entendimento. Muito obrigado. E me coloco à disposição nesse sentido. Pois não, vereador. Próximo vereador inscrito, vereador Edson Flávio, dispõe de 7 minutos. Vou passar a presidência aqui para o vereador Manuel do Pote e já retorna. Senhor presidente, na sexta-feira, eu quero cumprimentar a todos nessa noite, o tempo é curto, vamos acelerar. Na sexta-feira, senhor presidente, foi dia 18, foi o Dia Nacional do Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes. Eu gostaria de abordar, senhor presidente, como tema para esse dia de hoje, um assunto extremamente interessante. Grande exemplo, vou repetir só esse termo, grande exemplo foi o da apresentadora Xuxa, que no domingo, em uma entrevista emocionante para o quadro do Fantástico, O que Vi da Vida, contou sobre os abusos sofridos na infância. Aos 49 anos e mãe, a reconhecida rainha dos baixinhos que luta pela causa e pelos direitos das crianças, fazendo um trabalho muito bonito, inclusive através da sua fundação, a Fundação Xuxa Meneghel, falou em rede nacional, abre aspas, porque eu não consigo não só me colocar no lugar